muito esperado chamado Gustavo, que é essa figura que temos aqui. E eu tive uma série de dificuldades assim para engravidar. Eu perdi 5 bebês. Desses 5, 4 foram tratamentos e 4 foram tratamentos. Uma foi uma gestação espontânea e perdi os 5. E no 6º é que Deus permitiu que o Gustavo viesse. É um milagre. E por onde eu vou, assim, Deus me dá a oportunidade de falar dele, eu falo do milagre que ele é, porque nós recorremos a todos os recursos médicos possíveis, fomos até em São Paulo com o chefe da reprodução humana no Albert Einstein, e ele falou pra gente, pra mim e pro Alexandre, que não teria condição de engravidar, que se eu quisesse um filho, que eu deveria entrar na fila de adoção, outro motivo não teria. E Deus nos presenteou quando a gente menos esperava com o Gustavo, que é pura energia, e nos lembra todo dia do amor e da graça de Deus. Então, é um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite. Eu queria trazer uma palavra bem curta, mas no sentido de dizer a vocês que não desistam não, porque a gente está de passagem por aqui, e nosso foco não é nada dessas coisas difíceis que estamos vivendo em tempos de pandemia, mas o nosso foco é a Canaã Celestial, e é para lá que a gente está indo, e tudo que a gente puder fazer aqui para ajudar o próximo e servir como instrumento nas mãos de Deus, assim o faremos, e a nossa vida só tem esse único propósito, né? Então, eu queria ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 16 e 17. Se você tiver aí, quiser abrir e ler comigo. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Diz assim a palavra. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Vamos orar, queridas? Pai querido, nós queremos te render graças, louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado a Deus por esse momento tão especial que temos todas juntas. A possibilidade, ó Deus, de, através desses meios tecnológicos, nos juntarmos das mais variadas regiões do planeta. Obrigado a Deus, porque a tua presença está conosco. Obrigada porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Tu és soberano e nada escapa ao teu controle, ó Pai. Que o Senhor nos fale nessa noite e que o Senhor me use como instrumento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãs queridas, em tempos de pandemia não é fácil, né, viver. Viver, como diz a Bíblia, contente em toda e qualquer situação. Do jeito, assim, de como as coisas estão acontecendo, de como a gente foi tolhido de uma série de coisas, né, como a vida parece que foi interrompida. Não é fácil viver contente em toda e qualquer situação, né, parece algo assim meio distante, meio inatingível, né? E a vida, ela é dura, não é fácil, e a gente habita, assim, num mundo completamente decaído, né? Nascemos em pecado, fomos concebidas em pecado, mas cada vez mais parece que as coisas erradas estão vindo à tona e elas começam a se tornar aceitáveis, assim, por uma série de pessoas. E a gente olha ao redor e se defronta com uma série de coisas assim, que nos afligem, né? Tem circunstâncias que pesam, como essas que foram comentadas agora na abertura da reunião, né? De familiares queridos que estão com Covid, de gente internada que a gente não tem muito o que fazer humanamente falando, né? Aquela sensação, assim, de impotência, de não poder agir como a gente gostaria, ou de interferir como nós gostaríamos, né? Aquelas pequenas decepções, né? Quem tem filho pequeno passando uma luta para ajudar no ensino remoto e de manter as crianças aprendendo, focadas, a dificuldade, assim, de deslocamento, né? Aqui em Vilhena, a gente já está numa fase menos restritiva,
mas os casos estão subindo bastante. Essa última semana nós tivemos um aumento aí de mais de 30%, e provavelmente a UTI está com uma lotação aí de 60%. Se continuar a subir, a cidade vai fechar de novo, e para nós, de cidade pequena, isso é terrível, né? Então, a gente tem uma diminuição de deslocamento, uma diminuição de liberdade. Às vezes, com o passar do tempo, o raciocínio vai ficando um pouquinho mais lento, né? Com mais dificuldade, a paciência diminui, a nossa tolerância também, às vezes, com as pequenas coisas. E por causa dessas coisas todas, assim, desse mundo que a gente está vivendo, nós cristãos, nós não estamos livres. Infelizmente, a gente não está livre desses infortúnios, né? João diz que, quando Jesus esteve aqui, ele falou que a gente teria aflições, né? Nenhum lugar da Bíblia fala que a nossa vida seria fácil, que seria um mar de rosas. Mas Jesus deixou um conselho para que a gente tivesse bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo, ele era o nosso padrão, a gente também pode vencer. Então, nós não estamos livres, por exemplo, de sofrer acidentes, né? Como dessa senhora que foi orada agora, que teve acidente em casa. A gente não está livre de ficar enfermo, quer seja por Covid, quer seja por doenças próprias, assim, do nosso universo feminino, né? De câncer de útero, de ovário, de questões ligadas à menopausa. A gente não está livre de ser acometida, por exemplo, por ansiedade, depressão, que é a doença do século, assim, tem afligido muitas pessoas. E nessa fase de isolamento, parece que fica mais evidente ainda, né, como é difícil ficar, às vezes, no lar da gente, que é tão agradável, mas quando você é impedido de sair, fica mais complicado, né? A gente pode, por exemplo, esfriar na fé, né? Igreja fechada 4, 5 meses, aqui nós também estamos fechados já faz bastante tempo, com programação basicamente online, assim, da reunião de mulheres e tudo. E as crianças, elas vão esfriando mesmo, né? É difícil, mesmo que a gente faça parte da gente, não é fácil, né? As nossas vidas podem enfraquecer, o coração pode falhar, e aí a gente abre um leque de coisas que poderiam acontecer nesse mundo que a gente está vivendo. Quando eu perdi os meus bebês, e o médico que tratava de mim, ele foi meu professor na faculdade, ele sempre falou assim para mim, quando você tiver o seu filho nos braços, você vai esquecer de todos esses abortos e da dor que você sentiu. Vou dizer para vocês que eu não esqueci de nenhum. Eu me lembro dos 5, eu me lembro como foi, o que aconteceu, o que apareceu, como eu me senti. O último foi especialmente difícil, assim, e eu tinha uma falsa ilusão, e a minha oração era assim, mas por que eu, que sou crente, que nasci em lar evangélico, que sou uma boa filha, procuro ser uma boa esposa, sou uma boa profissional, participo na igreja, tenho uma porção de responsabilidades lá. Na época, eu trabalhava com adolescentes, eu era secretária presbiterial de adolescentes, fazia parte de pré-casamento, de noivo. A gente gosta muito, eu e meu marido é militar, a gente mexe muito com acampamento, com retiro, né? No nosso retiro aqui, a gente reúne 250, 280 pessoas, assim, tudo na nossa responsabilidade. Então, minha oração era sempre assim, mas por que, assim, teoricamente, né, sendo correta, por que eu estou sendo castigada desse jeito, né? E era uma coisa assim que eu me perguntava e não tinha entendido. E à medida que o tempo foi passando, Deus vai trabalhando no coração da gente e vai aceitando alguns detalhes. Às vezes Deus leva a gente para uns desertos que a gente não gostaria de estar, que se fosse por nossa vontade, certamente nós não estaríamos. E lá no deserto, quando a gente entende que não depende de nós, que depende de Deus, Ele trabalha. E às vezes dói. A gente se sente quebrada, né? A gente se sente mal quando está sendo tratada. Mas é necessário, porque hoje eu vejo assim que eu dou muito mais valor para o meu menino, e eu pude ajudar inúmeras pessoas, que passaram pela minha vida e que tiveram problema semelhante ao meu. E já pude testemunhar várias vezes do milagre que é o Gustavo, quando ninguém mais me deu esperança, e ele veio espontaneamente, não foi por tratamento, não foi por nada.
Então, a gente aprende a se render aos pés de Jesus, e quando a gente está lá, impotente, completamente impotente, aí ele trabalha. Você lembra aquele versículo que fala sobre melhor entrar no céu sem um braço, sem uma perna, do que ir para o inferno inteiro? Eu tenho entendido, assim, que essa questão de... Claro que não é literal, né, a palavra, mas essa questão de entrar sem um braço, sem uma perna, muitas vezes é Deus trabalhando, assim, naqueles pequenos altares que a gente coloca na vida da gente, naquelas pequenas coisas que se diz assim, isso aqui é meu, eu sei que está certo, ninguém precisa mexer. E Deus diz, não, não é assim não, deixa, vem cá que eu vou te tratar, vou te mostrar como é que é. E ele quebra a gente, e dói, e a gente chora, mas quando a gente aprende a depender dele, tudo vai melhorando. Então, eu tenho, assim, tenho aprendido algumas coisas, e eu acho que essa é uma delas. Quando o texto fala que, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, quando ele fala aqui de corrupção, não é essa corrupção que agora a gente está habituado a ver, né, de criminalidade, de, de lavagem de dinheiro e questões assim de dinheiro vivo, não é nada disso. Essa corrupção aqui, ela quer dizer um desgaste, é aquela perda de habilidades, aquela perda de eficiência que vai acontecendo na vida da gente à medida que a gente vai envelhecendo. Então, não se trata, assim, da questão da aparência física, mas, sim, daquela condição limitada do ser humano, que é finita, assim, você pode até aqui, daqui em diante você não pode mais, não depende de você. É o envelhecer mesmo, é o enrijecer. Certamente alguém aqui do grupo já teve ou tem artrose, né? Aquela sensação da artrose que você quer mexer a articulação e não consegue porque ela está dura, enrijecida, parece que falta o lubrificante. É isso aqui que trata o texto. O texto diz que o nosso homem exterior, mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que ele envelheça, que ele desgaste, que ele perda a habilidade dele, aí ele segue. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, queridas, eu queria dizer para vocês que a maravilhosa salvação que nos alcançou e que certamente não foi mérito nosso, é graça do Senhor, ela não nos blindou de vírus, não nos blindou de bactérias. A salvação não é porque nós somos salvas que nós não temos nenhum tipo de problema, estamos imunes ao Covid, ou não temos problemas de coluna ou ligados à menopausa. A gente tem o exemplo do apóstolo Paulo, por exemplo, que é o maior autor da Bíblia, né? Tem quase 25% da Bíblia foi escrita por ele. O quanto que ele sofreu, né? Nesse mesmo capítulo, no versículo 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, e ele segue, né? Tem o espinho da carne de Paulo, que a gente não sabe até hoje o que era, mas certamente lembrava ele da dor e da limitação humana dele, e lembrava que as coisas que ele estava realizando, fazendo, escrevendo, as pessoas que ele havia curado e tudo, não era mérito dele, mas era por intermédio do poder do Senhor. E tantas outras coisas que Paulo passou, né? Prisões, açoites, perigo de morte, apedrejamento, naufrágio, e a gente podia ficar uma hora aqui falando. Mas o que eu quero deixar com vocês é que, mesmo assim, a gente não deve desanimar e nem perder a alegria de viver, né? O versículo, ele alerta que esse homem interior, a nossa alma, a nossa parte boa, aquela que ajuda a irradiar aquela alegria, aquela paz que excede todo entendimento, essa parte interna, ela se renova de dia em dia. Então, isso é contínuo, isso é uma coisa que talvez hoje você esteja entristecida por algum motivo, mas amanhã você vai acordar melhor, porque a renovação acontece de dia em dia. Se hoje você está sem força, vamos orar ao Senhor amanhã, em nome de Jesus, você vai levantar mais animada, porque a presença de Jesus que é o motor nosso na nossa vida, é Ele que nos move em continuidade, é Ele que nos dá aquela novidade de vida, é Ele que nos renova na fé, na esperança, no amor, né? Ele renova a nossa vida, Ele inspira a nossa alma,
ele nos ajuda na caminhada. E esse tempo de pandemia, a gente tem estudado no Grupo Ana, que muitas pessoas foram alcançadas nesse tempo difícil de isolamento. Até no mês 5, até mesmo de maio, mais pessoas ouviram do Evangelho do que em todo o ano passado. Então, às vezes a gente acha que está limitado em determinado momento, mas Deus abre um caminho, né? A gente teve que se reinventar, se recriar, aprender a mexer com o Google Meet para a gente poder se encontrar e juntar pessoas dos Estados Unidos, de Santo André e de Vilhena aqui para juntas a gente poder pensar alguma coisa sobre o que está escrito na palavra. Então, esses meios, assim, de disseminação do evangelho, como foi na igreja primitiva, né, nos faz pensar que a gente não pode desanimar. E aquele verdadeiro contentamento, aquela alegria, ela não vem de fora, ela não é circunstancial, né? Não é porque determinada coisa aconteceu que você vai ficar alegre. Essa alegria, ela é interior. Vocês lembram daquele versículo de Tiago que fala: tende por motivo de toda alegria ou passagens por várias tribulações. Então, na verdade, no meio da tribulação, você se abate um pouco, é claro, a gente é humano, né? Mas a alegria, ela vem de dentro, ela não é por causa da circunstância de fora, porque Cristo habita em nós, né? E é isso que faz a diferença. É isso que as pessoas de fora olham pra gente e falam: nossa, mas aquela pessoa, né? Tá com parente com Covid, tá animada. Tá com fulano na UTI, tá animada. Segue firme, segue confiante, né? A nossa alegria é originada no Senhor e não nas coisas, né? Então, que esse incentivo, assim, ao ânimo, ao a gente não se abater, não ficar esmorecida, que esteja sempre viva na memória da gente, né? Quando Paulo diz: quando estou fraco é que sou forte, é nessa mesma epístola 2 Coríntios 2:10, nos lembra que a força do Senhor é que vai possibilitar a gente viver bem em cada uma das situações, né? O corpo, ele pode até estar desgastado, pode estar mais enfraquecido, mas por dentro a gente tem aquela força que se renova, a graça renovadora do nosso Deus, que ele derrama bênção sem medida. E não tem um único dia que passe sem a gente sentir essa presença consoladora e animadora do nosso Deus, né? Então, Jesus vai se manifestando e as coisas vão se encaixando, mesmo, irmãs, que no meio do deserto você não esteja vendo saída agora. Mesmo que esteja enfrentando um 5º aborto sem possibilidade de engravidar, a gente segue adiante pensando que é no Senhor que a gente vive, dele a gente é nutrida e nele a gente é renovada, e pela vida de Cristo é que nós somos movidas nessa terra, né? E para encerrar, eu queria dar uma excelente notícia. A notícia é porque a nossa leve e momentânea tribulação de 4 ou 5 meses de pandemia, talvez 40 anos no deserto, peregrinando em círculos, até chegar à terra prometida, com a mesma calçado, com a mesma roupa, com a mesma comida durante os 40 anos. Talvez a leve e momentânea tribulação seja 3 dias na barriga de um peixe enorme, no escuro, no frio e molhado. Talvez a leve e momentânea tribulação seja as muitas aflições, como Paulo sofreu, açoite, apedrejamento, naufrágio, nudez, fome, frio. Talvez a nossa leve e momentânea tribulação seja como de José na cisterna, que estava escura, vazia e sem água. Talvez seja um filho desviado, talvez seja um divórcio, talvez a leve e momentânea tribulação seja algum problema de relacionamento no casamento, na família. Eu não sei qual é, cada um tem as suas lutas, né? Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação nos lembra o eterno peso de glória acima de toda comparação, porque nós não atentamos para as coisas que se veem, a gente atenta para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e tudo que está aqui vai passar, né? E tudo que a gente adquiriu nessa vida vai ficar por aqui, mas as que não se veem são eternas. Então, eu quero deixar uma palavra de ânimo para vocês,
que tudo que a gente está passando por esse momento de pandemia, de luta, de dificuldade, seja ela qual for, não há de se comparar, não há de se comparar com o que Deus tem preparado para nós, né? A gente segue em frente, lembrando que o nosso alvo é a Canaã celestial, que a gente pode se achegar confiadamente no trono de graça, como a Denise leu agora em Hebreus, e vamos ter calma, porque nós não chegamos em casa ainda, né? Nossa casa, nosso lugar está guardado, vamos nos encontrar lá nas belíssimas ruas de ouro, na presença do Pai por toda a eternidade. E lembre-se que a gente nunca está sozinha, mesmo em meio às batalhas, às lutas, Deus está sempre conosco. Amém? Era isso então, Denise. Amém, querida. Que Deus continue abençoando, fortalecendo e usando você para a honra e glória dele. Amém. Amém? Amém.